Nara Almeida, a influenciadora que transformou sua dor em uma lição de vida. No dia 21 de maio de 2018, o Brasil recebeu uma notícia que comoveu milhões de pessoas. A jovem modelo, influenciadora digital e youtuber Nara Almeida falecia aos 24 anos de idade. Isso após uma intensa batalha contra um câncer de estômago. Mas a história de Nara não é apenas sobre uma despedida. É sobre coragem, é sobre esperança. E principalmente sobre alguém que decidiu compartilhar sua luta com o mundo inteiro, transformando o sofrimento em inspiração para milhares de pessoas. Hoje, no Obituário dos Famosos, vamos relembrar a trajetória de Nara Almeida, uma jovem que conquistou a internet, emocionou celebridades, mobilizou campanhas de solidariedade e deixou uma marca impossível de ser apagada. Uma história que continua tocando corações, mesmo muitos anos após sua partida. E conforme avançamos nessa história, você vai descobrir como uma garota simples do interior do Maranhão se tornou uma das influenciadoras mais admiradas do Brasil. Essa é a história de Nara Almeida. Nara Almeida nasceu em João Lisboa, no interior do Maranhão. Sua infância esteve longe dos holofotes que mais tarde fariam parte da sua vida. Como acontece com milhões de brasileiros, sua trajetória começou de maneira simples, cercada por desafios e limitações. Ainda muito jovem, ela demonstrava personalidade forte, carisma e uma capacidade natural de se conectar com as pessoas. Características que anos depois se tornariam fundamentais para o sucesso que alcançaria nas redes sociais. Quando a internet começou a transformar a forma como as pessoas se comunicavam, Nara enxergou nisso uma oportunidade. Ela começou compartilhando conteúdos relacionados à moda, à beleza, a maquiagem e a estilo de vida. Pouco a pouco, seu jeito espontâneo e autêntico passou a conquistar seguidores. Enquanto muitos criadores tentavam construir personagens perfeitos para as redes sociais, Nara parecia fazer exatamente o contrário. Ela era real, falava de suas alegrias, mostrava seus sonhos, compartilhava momentos comuns e, justamente por isso, as pessoas se identificavam tanto com ela. Com o passar do tempo, seus números cresceram de forma impressionante. Milhares se transformaram em milhões. Sua audiência ultrapassou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram. Algo extremamente expressivo para a época. Nara estava vivendo aquilo que muitos jovens sonham: reconhecimento, trabalho, projetos, planos para o futuro. Mas a vida estava prestes a apresentar um desafio que mudaria tudo. Em 2017, algo começou a chamar a atenção. Nara vinha emagrecendo rapidamente. Muitas pessoas elogiavam a sua aparência nas redes sociais. Recebia comentários dizendo que ela estava linda, magra, em forma. Mas o que poucos sabiam era que aquela perda de peso não era resultado de dietas ou exercícios. Era um sinal silencioso de algo muito mais grave. Inicialmente, os sintomas pareciam confusos. Desconfortos, dores, mudanças físicas, nada que apontasse imediatamente para uma doença tão séria. Até que veio o diagnóstico: câncer de estômago. Essa foi uma notícia devastadora e é para qualquer pessoa. Ainda mais para alguém com apenas 24 anos de idade. De repente, os planos precisaram ser interrompidos. Os compromissos deram lugar aos hospitais. As viagens deram lugar aos tratamentos. Os sonhos precisaram dividir espaço com uma luta diária pela sobrevivência. Muitas pessoas, diante de uma situação assim, escolheriam o silêncio. Nara fez o oposto. Ela decidiu compartilhar tudo. E foi exatamente nesse momento que sua história começou
a tocar milhões de vidas. Ao invés de esconder a doença, ela transformou suas redes sociais em um diário de luta, coragem e conscientização. Ela mostrava os desafios, falava sobre medos, relatava os procedimentos médicos e também compartilhava vitórias e os momentos difíceis. Seu público cresceu ainda mais, mas agora não eram apenas seguidores. Eram pessoas que torciam por ela diariamente. Cada publicação gerava milhares de mensagens de apoio. Cada atualização do seu estado de saúde mobilizava uma verdadeira corrente de solidariedade. O Brasil inteiro parecia acompanhar sua batalha. E isso chamou a atenção de diversas personalidades. Artistas, influenciadores e atletas passaram a demonstrar apoio publicamente. Entre os famosos que se aproximaram de Nara estavam nomes conhecidos da televisão, da música, do esporte. Mas uma ajuda em especial ganhou grande repercussão. O jogador Alexandre Pato tomou conhecimento de sua situação e decidiu contribuir financeiramente com parte do tratamento. O medicamento necessário custava cerca de R$18 mil por aplicação, um valor extremamente alto para a realidade da maioria das famílias brasileiras. Essa atitude emocionou o país. Mas, acima de tudo, mostrou como a história de Nara estava ultrapassando as fronteiras da internet. Ela já não era apenas uma influenciadora. Ela se tornava um símbolo de resistência. Mesmo enfrentando dores intensas, continuava transmitindo mensagens de esperança. Em entrevistas e publicações, demonstrava uma vontade impressionante de viver. Seu sorriso permanecia presente. Sua fé continuava firme. E sua capacidade de inspirar parecia crescer a cada dia. Contudo, a doença também avançava. O câncer começou a atingir outros órgãos. As notícias sobre o seu estado passaram a preocupar cada vez mais os seus seguidores. As internações se tornavam mais frequentes. Os tratamentos ficaram mais agressivos. As dores mais intensas. Ainda assim, ela seguia lutando e seguia inspirando. Nos corredores dos hospitais, Nara mostrava ao Brasil uma força que muitos adultos jamais conseguem desenvolver ao longo de toda uma vida. Era impossível acompanhar sua história sem se emocionar. Era impossível não torcer. Era impossível não acreditar que ela conseguiria vencer. Mas a realidade do câncer é cruel e nem sempre a força de vontade é suficiente para derrotar a doença. Em maio de 2018, o quadro clínico de Nara se agravou significativamente. Ela precisou ser sedada para controlar fortes crises de dor. A situação se tornou extremamente delicada. Familiares, amigos e fãs passaram a viver dias de apreensão. A esperança continuava viva, mas a batalha entrava em seus momentos mais difíceis. Na madrugada de 21 de maio de 2018, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Nara Almeida faleceu aos 24 anos em São Paulo, após meses de luta contra o câncer de estômago. A confirmação gerou uma enorme comoção nacional. Nas redes sociais, milhares de mensagens começaram a surgir. Seguidores lamentavam a perda. Celebridades prestavam homenagens. Amigos compartilhavam lembranças. E o país se despedia de uma jovem que, mesmo tendo vivido apenas 24 anos, conseguiu impactar milhões de vidas. Seu namorado, Pedro Rocha, publicou uma emocionante despedida destacando a força, a inspiração
e o legado que ela deixava para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Ele esteve ao lado de Nara o tempo inteiro. Mas talvez o maior legado de Nara não esteja nos números, nem nos milhões de seguidores, nem na fama. Seu maior legado está na forma como ela enfrentou a adversidade, na maneira como escolheu viver, na decisão de transformar um momento extremamente difícil em uma mensagem de esperança para outras pessoas. Mesmo diante do sofrimento, ela continuou incentivando seus seguidores a valorizarem a vida, a aproveitarem o presente, cultivarem a fé e nunca desistirem. Anos após sua partida, sua história continua sendo lembrada, continua emocionando, continua inspirando, porque algumas pessoas partem cedo demais, mas deixam marcas que permanecem para sempre. E Nara Almeida certamente foi uma delas. Uma jovem que mostrou ao Brasil que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas na capacidade de continuar seguindo em frente apesar dele. E é por isso que sua memória permanece viva. Não apenas como influenciadora, não apenas como modelo, mas como exemplo de coragem, fé e resiliência. Descanse em paz, Nara Almeida. Seu sorriso continua sendo lembrado, sua história continua sendo contada e sua inspiração continua alcançando novas gerações. Essa foi a história de Nara Almeida. Obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.